Oi, aqui é a Rafa, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu tô aqui hoje para te dar 3 motivos para você começar seu podcast ainda hoje. Você sair desse vídeo e já tomar a decisão de começar. Eu sou a Rafa, eu sou host de um podcast e muita gente, quando sabe que eu faço podcast, me manda mensagem, né? Rafa, como é que eu começo podcast? Como é que eu faço para começar a produzir um podcast? Então eu queria te dar hoje nesse vídeo 3 dicas para você começar realmente a produzir um podcast. Então, primeiro de tudo, é você pensar na estrutura. Você vai alugar uma estrutura, você vai ter uma estrutura própria, você vai precisar de quê? De quais equipamentos? Então, entender se você vai montar a sua própria estrutura ou se você vai ter uma estrutura alugada de terceiros, que também é uma grande possibilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, preciso que você pense com quem você quer comunicar. Por exemplo, eu decidi falar para empreendedores. Então, muita coisa do que a gente conversa nessa mesa é para a gente falar com empreendedores. Então, assim, você não precisa ser um especialista na área. Por exemplo, Rafa, eu quero montar um podcast de psicologia, mas eu não sou psicólogo. Mas você precisa ter o mínimo do know-how ali, daquele conhecimento, para você falar um pouquinho sobre, para você conversar com o convidado que você vai trazer para essa mesa. E você precisa estruturar qual o período que você vai ter esse podcast. Se você vai fazer ele gravado, se você vai fazer ao vivo, se vai ser uma vez por semana, 2, 3. Quais são os dias que você vai exibir? Você precisa enganjar a tua audiência nesse podcast. Então, você precisa estruturar. Eu divido isso em duas partes. Primeiro, a parte de estrutura física e depois a estrutura do podcast de forma geral. Então, primeiro eu vou alugar um espaço ou eu vou ter um espaço próprio? Segundo, qual vai ser a estrutura do meu podcast? Vai ser um bate-papo? Vai ser uma mesa redonda? Vai ser um podcast único? É só você, host, falando sobre um assunto, que muita gente faz isso também. Se você vai ter convidado. E com quem você quer falar? Qual o assunto que você quer falar? Qual é o nicho que você quer comunicar? Então, estruturando isso tudo, você já está pronto para começar seu podcast. É para você sair desse vídeo já gravando seu próprio podcast. Hoje, o Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo. Então, isso é para você, pode ter certeza.